Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias e dessa vez já temos os 8 times classificados para as quartas de final da Série D. Foi difícil, foi disputado, mas já temos os 8 classificados para as quartas de final da Série D. Para cada um desses 8 times, faltam apenas 2 jogos para chegar à Série C, pois 4 times sobem para a terceira divisão do futebol nacional. Antes da gente ver os resultados e os confrontos das quartas de finais, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e não perca tudo o que acontece nesses campeonatos de Série D, Série B e outras coisas mais. E se você gostou deste vídeo, não deixe de dar um like e compartilhe com seus amigos e também não deixe de comentar lá nos comentários, nós estaremos respondendo o mais rápido possível. Bom, então vamos direto para os jogos que definiram as 8 equipes que ainda continuam na briga para chegar à Série C no ano de 2021. O primeiro jogo de hoje é o jogo de ontem. Esse foi o único jogo que teve ontem lá na Arena Amazonas. O Fast Club havia perdido o primeiro jogo por 2-1 e precisava reverter o placar para se classificar ou pelo menos mandar a decisão para os pênaltis. E o Fast fez isso. O Fast conseguiu fazer então 1-0 e a decisão foi para os pênaltis mais uma vez lá na Arena Amazônia. 5 pênaltis para cada lado, todo mundo marcou. No 6º pênalti, o Fast perdeu. Era só o Globo marcar que estaria classificado, mas o Globo também perdeu. No 7º pênalti, o Fast perdeu de novo. Era só o Globo fazer que estaria classificado, mas o Globo perdeu de novo. O goleiro Alencar catou a bola. No 8º pênalti, o Fast marcou e o Globo perdeu pela terceira vez seguida. Alencar foi nela, defendeu e foi o herói do jogo. O Fast Club está classificado para as quartas de final da Série D. Grande jogo, grande disputa, 2 grandes equipes. O Globo mostrou um bom futebol no primeiro jogo, no segundo jogo também jogou muito bem, jogou duro, mas no detalhe ali a classificação foi para o Fast, né? Realmente no detalhe. Parabéns às 2 equipes e parabéns ao Fast que continua aí na briga. O time do Amazonas continua representando lá a região norte do país. E agora então, vamos aos jogos de hoje, os jogos de domingo, dia 27 de dezembro de 2020. O primeiro aqui é esse, olha só, Goianésia 1, Marcílio Dias 1. O Marcílio Dias havia vencido lá em Santa Catarina e precisava só empatar. E foi isso que aconteceu. Lá em Goianésia, não deu para o Goianésia, empate em 1-1. E o time do Goianésia abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Após uma confusão lá na área, saiu o gol do Goianésia. Mas assim que começou o segundo tempo, logo a 1 minuto, o Marcílio Dias foi lá e empatou o jogo numa jogada de contra-ataque. Final lá em Goianésia, Goianésia 1, Marcílio Dias 1. O Marcílio Dias, acreditem se quiser, muita gente não apostava nesse time, mas o Marcílio Dias está entre os 8 melhores da Série D e está a 2 jogos de subir para a Série C. Vamos ver o que acontece, até onde vai esse time do Marinheiro, torcida de Santa Catarina. O próximo jogo que vamos mostrar é o jogo entre Novo Horizontino e Goiânia. Primeiro jogo duro, teve empate no primeiro jogo, mas o time do Novo Horizontino jogando em casa é muito forte e hoje venceu sem problemas. 4-0 a equipe do Goiânia.
classificadíssimo Tigre, o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo com William Lepo. Aos 15 minutos do segundo tempo, o Pereira ampliou para a equipe da casa. Aos 35, Guilherme Queiroz, num belo chute, fez o terceiro gol do Novo Horizontino. E aos 41 da segunda etapa, Caio Monteiro fechou o placar 4-0 para o Novo Horizontino, que continua aí com o sonho de chegar na Série C o ano que vem. Parabéns ao time de Goiânia, parabéns ao Novo Horizontino, mas o Novo Horizontino foi melhor e mereceu a classificação. O quarto jogo de hoje é esse aqui, ó, Brasiliense 2, Mirassol 1. O Brasiliense havia perdido o primeiro jogo por 4-0, realmente não merecia ficar no caminho. O Brasiliense fez uma campanha fantástica, mas o futebol tem dessas coisas. Acabou pegando um time que também é muito forte, tanto o Mirassol como o Novo Horizontino são times fortes daqui do interior de São Paulo, são times que jogam na elite do futebol aqui de São Paulo. O Mirassol, por exemplo, eliminou o São Paulo no Paulistão desse ano, então são equipes fortes. O Brasiliense, talvez se pegasse uma outra equipe passaria fácil, mas acabou perdendo lá em Mirassol por 4-0 e hoje tinha uma tarefa muito difícil. E até acabou começando o jogo perdendo o Brasiliense hoje. O Mirassol abriu o placar com um gol contra logo no começo do jogo, mas o time de Brasília não abaixou a cabeça, mesmo aí no agregado de 5-0 para o Mirassol. No início do segundo tempo, Zelov empatou de pênalti e depois o mesmo Zelov, grande campanha do Zelov, grande participação nessa Série B, marcou o segundo gol do Brasiliense, virou o jogo 2-1 para o Brasiliense, vitória do time do Jacaré, mas não deu para o time de Brasília. Parabéns ao Mirassol, que continua na briga. Mais um jogo agora. Floresta 2, Juventude 0. O Juventude também é daqueles times que a gente tem um carinho, né? Até onde vai esse Juventude Samas? Até onde vai? E foi até hoje. Grande participação do time do Maranhão, fez bonito, jogou duro, jogou futebol de fibra, de raça, mas o time do Floresta foi melhor e conseguiu a classificação. Esse jogo foi lá no Castelão e o Floresta abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo, através de uma cabeçada de Eduardo após cobrança de escanteio, fazendo 1-0 para o time da casa. E aos 20 minutos do segundo tempo, René ampliou com um belo chute, dando números finais a esta partida. Floresta classificado 2, Juventude 0. Parabéns às duas equipes que jogaram um belíssimo futebol neste ano de 2020. Próximo jogo, Altos 1, Salgueiro 1. Esse foi o confronto talvez o mais equilibrado dessas oitavas de final. O primeiro jogo já havia sido empatado e o jogo lá em Altos, no Piauí, era a decisão, mas também terminou empatado. Esse jogo foi decidido nos pênaltis. O Altos abriu o placar aos 7 minutos de jogo, 1-0 para o time da casa, mas com 2 minutos depois, aos 9 minutos do primeiro tempo, o Salgueiro já empatava. Uma cobrança de falta ali no meio do campo, bola alçada na área, a bola quicou na frente do goleiro e o goleiro fez o golpe de vista achando que ela ia para a linha de fundo, mas a bola foi para o fundo do gol e o Salgueiro empatou logo após o Altos ter inaugurado o marcador. 1-1 e foi assim até o final do jogo. Jogo para os pênaltis e quem se deu bem foi a equipe do Altos, classificadíssima. O Altos aí que tinha um tabu de não passar das oitavas de final, pela primeira vez chega aí às quartas de final e tem muitas chances de subir para a Série C. Tá a apenas 2 jogos de chegar na Série C o ano que vem. E parabéns também ao Carcará, ao time lá do Salgueiro, que também fez bonito. A decisão aí foi no detalhe, jogos difíceis nessa Série D, mas apenas um passa, não tem jeito.
só um passa. E dessa vez foi a equipe do Altos do Piauí que se classificou. Mais um joguinho aqui, olha só, Aparecidense 1, São Luís 2. Esse jogo aqui, o Aparecidense havia vencido o São Luís lá no Rio Grande do Sul por 4-0, então poderia perder o jogo hoje até por 3-0, que não teria problema, e perdeu por 2-1. Jogo lá em Aparecida de Goiânia, um jogo com campo encharcado. O time lá do Sul saiu na frente aos 19 minutos já do segundo tempo, após uma cobrança de falta, a bola bateu na barreira, o campo encharcado, a bola parou ali no meio e Hugo marcou para a equipe do São Luís 1-0. E logo 3 minutinhos depois, após uma outra cobrança de falta, Silvio Freitas fez 2-0 para o time do Sul, até dando esperança. Faltava mais 2 golzinhos só e poderia levar o jogo para os pênaltis. Mas no final do jogo, o Aparecidense conseguiu diminuir através de Rodriguinho cobrando um pênalti, né? É aquilo que eu falei no vídeo anterior. Uma coisa é você ganhar de 4-0, outra coisa é você precisar ganhar de 4-0, né? Não é fácil, era realmente um confronto que só um milagre mesmo para o São Luís classificar. Mas fez bonito, não abaixou a cabeça, venceu lá em Goiás e sai de cabeça erguida. Parabéns ao São Luís de Ijuí, parabéns ao pessoal aí do Sul que fez um belo trabalho. O Aparecidense continua na luta. E o último confronto aí dessas oitavas de final foi América e Galvez. O primeiro jogo tinha empatado, mas o América hoje conseguiu vencer bem. 5-1 para o Mecão. Nós temos aí bastante torcedor que opina aí no canal, que faz comentários. Muita torcida do Mecão. O pessoal está bastante ansioso. O pessoal dizendo que o América não merece estar na Série D. Eu também acho. Merece estar na Série C ou B, quem sabe, né? É um grande time lá do Rio Grande do Norte e hoje mostrou isso. Mas o jogo não foi assim tão fácil como parece, não. O primeiro jogo já havia sido empate lá no Acre. E hoje o jogo também começou equilibrado lá na Arena das Dunas. O time do América abriu o placar somente aos 46 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti. Então assim terminou o primeiro tempo. Mas com 1 minuto do segundo tempo, o Galvez foi lá e empatou o jogo, 1-1. 10 minutos depois, o América marcou o segundo, aos 25 marcou o terceiro, aos 37 marcou o quarto e aos 45 minutos fechou o marcador com um gol de pênalti. Aos 47 minutos do segundo tempo, 5-1 para o Mecão, classificado. Parabéns ao Galvez, que fez um ótimo trabalho. Esse time do Acre também é daqueles times que a gente tem um carinho especial. É um time que foi campeão recentemente, tem um grande time, o pessoal que joga com muita raça, com amor à camisa, é isso que a gente percebe. Parabéns a vocês aí do Acre e parabéns ao Mecão, que continua na luta e tá de olho, muito de olho nessa Série C. Bom, então vamos saber agora os confrontos das quartas de finais da Série D. Ou seja, agora restaram 8 times, apenas 8 times, e classificam 4. Então, os que passarem na próxima fase estarão já classificados. O pessoal que passar para a semifinal já estarão classificados para a Série C, já terão acesso garantido em 2021. Vamos ver então os confrontos desta quarta de final que começa no próximo final de semana. Olha só, amanhã, na segunda-feira, a CBF vai determinar as datas e horários desses 4 jogos, mas serão no próximo final de semana. Primeiro confronto, Marcílio Dias e Altos. O Marcílio Dias joga o primeiro jogo lá em Santa Catarina. Por quê? Porque o Marcílio Dias foi o 8º colocado entre todos os classificados, ficou em último. E o Altos o primeiro. O Altos tem a melhor campanha desta Série D. Então, o Marcílio Dias joga o primeiro jogo lá em Itajaí e o Altos decide em casa. Outro confronto,
Fast Clube Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem a segunda melhor campanha, o Fast a sétima. Então o Fast começa jogando em casa. Agora vai ter que jogar a primeira lá na Arena Amazonas e decidir em Novo Horizonte, onde o Tigre e o Novo Horizontino realmente é muito forte. Então uma dica aí pro pessoal do Fast, façam o dever de casa. Mais um confronto, Floresta e Aparecidense. O Aparecidense foi a terceira melhor campanha, o Floresta foi a sexta melhor campanha, por isso o Floresta começa jogando em casa e vai decidir lá em Goiás, ok? E o último confronto, Mirassol e América. O Mirassol foi o quarto, é a quarta melhor campanha, e o América foi a quarta melhor campanha, o Mirassol a quinta melhor campanha, por isso o Mirassol começa jogando em casa e vai ter que decidir lá em Natal. Jogo duro, difícil esse confronto entre Mirassol e América. Aliás, todos os quatro confrontos são muito equilibrados, são muito difíceis. É muito complicado apontar aí um favorito, um time que desponte aí dos outros. Então, a semana que vem nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, para contar essa história para vocês. Muito obrigado, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo episódio.